Agora é hora da gente falar de saúde. Nós estamos recebendo aqui no programa hoje o Dr. Fabiano Coelho, ele que é oncologista clínico. A gente vai falar sobre o câncer, muitas vezes silencioso. O câncer é diagnosticado e é considerado um dos principais problemas de saúde pública no mundo todo. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o mundo registrou um crescimento de 20% nos casos de câncer na última década. E a doença já está aí entre as 4 principais causas de morte antes dos 70 anos de idade na maioria dos países. Hoje, 8 de abril, é o Dia Mundial da Luta contra o Câncer, uma data que procura reverter esse quadro por meio de campanhas que incentivam a prevenção da doença. E eu já começo a nossa entrevista de hoje, doutor Fabiano Coelho, já te perguntando com relação aos hábitos, né? A gente sabe que é tão importante a gente cuidar da nossa vida e eu falo que quanto mais cedo a gente começar, melhor ainda, né? Que hábitos que aumentam o fator de risco para desenvolver algum tipo de câncer? Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. E é de extrema importância falar sobre esse assunto. Essas datas que chamam a atenção para as prevenções e realização de exames precoces, elas justamente trazem atenção a um tema de extrema importância, né? Como você mesma disse, a incidência do câncer só aumenta e a gente vê isso no dia a dia. Um dado interessante, antigamente se associava o câncer só a pessoas mais velhas. E tem um estudo recente, até que saiu numa revista britânica, que as pessoas até 50 anos, que a gente chama de jovens, né, a incidência de câncer aumentou em até 70%. Então, quando a gente fala de hábitos saudáveis, que é o que previne a doença, né, a gente pode prevenir em torno até de 30% a 40% dos casos com mudança de hábitos. Isso envolve desde o abandono total do tabagismo, você não pode nem pensar em fumar. Isso serve também para cigarros eletrônicos, que é uma coisa que recentemente vem tomando conta, né? O uso tem aumentado muito. A prática da atividade física, e aí a gente vê os pacientes jovens tendo mais câncer. A gente lembra das crianças hoje, que já enfrentam obesidade desde cedo, né? A questão dos tablets, criança muito tempo sem atividade física, então você, com 40 anos, você tem 35 anos de sobrepeso. Então, como que você se infere que isso também tem ajudado no surgimento de câncer em pacientes mais jovens? A questão da alimentação saudável, né? Evitar alimentos embutidos, a questão da vacinação para o HPV, para a hepatite B, são coisas que a gente pode também usar para chamar a atenção da população, para prevenir a doença. E hoje é uma data realmente que a gente traz aí campanhas no mundo inteiro, inclusive, para essa questão realmente, para a gente procurar reverter esse quadro por meio dessas campanhas que incentivam a prevenção da doença. O que vocês estão preparando para esse dia hoje, hein? Então, o preparo vem desde sempre, né? Mas essas datas servem justamente para a gente poder falar mais sobre esse assunto. Então, quando a gente vem num programa de audiência como é o programa Revista, isso já funciona como um chamamento para a população para mudança de hábitos, porque isso é o que previne a doença. Às vezes você faz campanhas só de detecção precoce, em relação à questão de exames e tudo, mas isso não previne a maior parte dos tumores. Você previne com mudança de hábitos. Então, esses dias servem justamente para a gente estar nos canais de televisão falando. O próprio hospital organiza palestras, as clínicas de oncologia, os hospitais organizam palestras para os pacientes, né, para que o ponto-chave se eu quero prevenir uma doença tão difícil, eu tenho que, desde já, mudar aquilo que aumenta o risco do câncer. Então, você tem que praticar exercícios físicos, uma boa alimentação, né? Uma alimentação saudável, diminuir a ingestão de carne vermelha, não fumar, beber o mínimo possível, senão abolir também a questão do etilismo, né? Então, são coisas que a gente tem que estar atento e estar divulgando isso, e essa iniciativa de vocês em falar sobre esse assunto, ela é de fundamental importância. Inclusive, a gente tem uma cartela aí que eu vou pedir para a nossa diretora Késia colocar na tela para a gente poder estar acompanhando aí. Aí são os 5 tipos mais incidentes de câncer na população e eu gostaria que o senhor comentasse.
Isso, exatamente. Assim, o tipo mais prevalente é o pele não invasivo, né? Sim. Que associado à exposição solar, mas de fácil cura, porque só é ressecar e pronto. Esses tumores que estão na tela, eles são realmente os tumores mais que incidem mais na população. Você tem o câncer de próstata em homens, o câncer de mama em mulheres, apesar de também acontecer em homens, mas a percentagem maior é de mama em mulheres, cólon reto, estômago e cavidade oral. A gente percebe que, se você olhar para cada tipo desses, você tem alternativas de detecção precoce dessas doenças. A gente vê câncer de próstata, então a ida ao urologista a partir dos 40 anos, para uma conversa sobre qual estratégia vai ser adotada para um diagnóstico precoce, porque isso muda a chance de cura do paciente. O câncer de mama, igualmente, a questão da realização das mamografias a partir dos 40 anos. E eu estou falando, quando a gente fala de exames, a gente fala em pacientes que não sentem nada. Aí você estabelece uma idade para busca desse diagnóstico precoce. Se você tem algum sintoma, não, você tem que ir logo ao médico, porque isso vai diferenciar também na chance de cura. O câncer de cólon reto tem entrado bastante em evidência, porque tem aumentado, a questão da realização da colonoscopia. A colonoscopia, ela diagnostica precocemente e também previne a doença. Como assim? Se você tem um pólipo intestinal, que se transformaria em câncer em 5, 10 anos, você retira esse pólipo e isso resolve o problema. E é importante a gente falar que não se deve ter medo. Eu vejo que algumas pessoas também têm medo, doutor, e retardam muito a ida ao médico. E uma coisa que é interessante, a gente fala sobre essa questão de você, muitas vezes, sentir os sintomas, ficar caladinho e só deixar para ir lá no último do último do último. Pelo contrário, a gente tem que mudar isso, a gente tem que prevenir. Como o doutor falou aqui, você tem que fazer pelo menos uma vez por ano aí os exames para ver se está tudo bem, porque a gente inclusive está aí na cartela, né, doutor, com alguns fatores de risco para o câncer, né? Exatamente. Ali você vê o histórico familiar, ele é importantíssimo, mas entendendo que o histórico familiar, ele por si só, ele não aumenta o risco do câncer. A maior parte está relacionado a agentes externos. Você tem uma percentagem de transmissão familiar da doença em torno de 5% a 10%, mas é algo que, se eu tenho histórico na família, eu vou me atentar mais aos sintomas que porventura surjam ao longo da vida, né? A questão o outro tópico que a gente colocou ali na... Que aí você vai botar de novo para o doutor poder comentar, a questão da idade, né? A idade, ela é o principal fator de risco. Quanto mais velho a gente vai ficando, as células vão se desenvolvendo, o tempo de exposição a agentes que podem ajudar a surgir o câncer. Quanto mais velho eu estou, mais mais chance eu tenho de ser exposto a esses fatores de risco e podem surgir mais tumores ao longo da vida. Genes e cromossomos, esse é um tema que eles fazem parte da origem da doença. Não adianta a gente falar de genes específicos aqui, isso merece uma consulta médica bem mais demorada e tudo, mas a gente tem mutações para o câncer de mama, por exemplo, BRCA1 e 2, mas isso é uma conversa com o médico, isso ajudaria muito. A questão das infecções são importantes. Quando a gente lembra de infecção e câncer, a gente lembra do HPV, muito relacionado ao câncer de colo do útero, cânceres de cavidade oral e também de canal anal e a hepatite B. E são hoje tumores que têm vacinação para isso, então as crianças, meninas acima de 9 anos, meninos acima de 11 anos devem procurar, isso já está disponível no SUS. A questão da hepatite B, você já faz essa vacinação rotineiramente, mas alguns se esquecem, não levam, então são fatores importantes. E a gente aproveita para chamar a atenção da população, né, em relação a todas essas questões, porque a saúde é o bem que é mais importante que a gente tem na nossa vida. Agora, é claro que a gente precisa cuidar dela e prevenir é sempre a melhor solução, né, doutor? Muito obrigada. Sem dúvida, Carla. Muito obrigado pela participação. Renato, com você. É isso. Obrigado, Carlinha. E o doutor